aí galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo 101 curiosidades sobre meu novo filme favorito de Miraculous, World Londres, com o grande começo vilanesco da Layla e a preparação para a estreia da 6ª temporada. Se inscreve no canal se é fã de Miraculous, deixa o like e respira em fundo que vão ser muitos fatos jogados agora. Como Layla pegou o Miraculous da borboleta? Essa é uma dúvida que o criador da série respondeu em 2 tweets diferentes do falecido Twitter. Ela desceu, entrou na água atrás do broche da borboleta e saiu antes da Bug Noir se destransformar e antes mesmo do pedido, já que quando ela chegou na mansão, Monarch já tinha parado de ficar gritando o nome da Marinette. Normalmente, todo lugar que tem um elevador também tem uma escada, então foi assim que ela subiu e desceu. Thomas disse que isso não foi mostrado no filme porque é muito óbvio, não ciência espacial. Eita, como esse homem é chato. Ele também revelou que esse filme não era para ser um filme inicialmente, mas sim um especial de 2 partes que aconteceria após o fim da 5ª temporada. Então, World Londres é o real fim da 5ª temporada e do primeiro grande arco de história da série. Houve todo um evento de pré-estreia desse filme no Roblox para divulgar o RP de Miraculous lá, tanto que um dos trailers foi lançado lá antes do resto do mundo. Chronobug só não sofre com o tempo de transformar de volta porque o filme se passa depois de Revolução, quando Lady Noir viraram oficialmente portadores adultos que podem usar quantos ataques quiserem. Por falar em talismãs, o primeiro invocado por ela no especial parecia inútil, mas ele era um calendário de Joaninha com a foto de um gatinho preto, Joaninha e gato preto, Bug Noir, a fusão desses 2 conceitos porque era essa a mensagem do talismã. O viajante do tempo te descobriu durante seu período como Bug Noir, durante a luta contra o Monarch. A Toca de Coelho é uma região tão mágica que tem as suas próprias leis da física, como te deixando se deitar onde quiser, pisar ou até jogar e etc. Algo que não tinha sido explicado na série até agora. Chick afirmou que o desejo do Gabriel foi dar a sua própria vida para salvar a da Natalie. Então, se essa for toda a verdade mesmo, os corpos dele e da Emily foram pro pós-vida e Adrian agora realmente é um órfão. Contudo, pelos vazamentos da 5ª temporada, sabemos, pelos roteiros e storyboards, que Emily deveria ter sido ressuscitada originalmente, não só a Natalie. Mas aparentemente o queridíssimo Thomas mudou de ideia de última hora. A vovó Bunnix enfim confirmou a idade da Bunnix adulta. Minnie Bunnix tem 15 anos, Bunnix tem 25 e Granix tem 70 anos. Algo que alguns fãs acharam legal e outros péssimo, porque significa que Alex vai ter que passar a vida toda como uma vigilante temporal em nome do bem. Ainda na vovó, não somente seu traje de heroína é bem diferente, como a camuflagem do seu relógio também. Ela usa uma corrente dourada para garantir que não vai cair do seu bolso. Vai que porque estando mais velha, seus movimentos não são tão rápidos como antes. E a corrente dourada segue perfeitamente a paleta de cores dessa joia. O filme acaba com a gente sem saber qual foi o pedido da Layla para sua vitória, mas as principais teorias são que ela desejou que não existam mais viagens pelo tempo ou alterações de quem poderia tirar a sua vitória, ou desejou que Marinette nunca tenha existido, o que resultaria em todas as Bunnixes jamais portando o Miraculous do Coelho. Os vários relógios que Layla usou quando era a perseguidora do tempo, além de parecerem vidas de um joguinho, podem ter sido inspiradas nas Horcruxes de Harry Potter, partes da alma do vilão que deveriam ser todas destruídas antes de poderem matá-lo. Por mais que o filme se chame World Londres, nós mal vemos Londres nele todo. Essa foi a queixa de vários fãs, inclusive. Só vemos Londres por cima e a prisão dos Sentinel Babies, onde também acontece parte da luta. Apenas. Se passa bem mais tempo em Paris e na Toca de Coelho do que no país vizinho. A partida de xadrez quadridimensional entre as Bunnixes é uma referência ao próprio trabalho delas, cuidarem da Toca de Coelho e sempre pensar nos próximos movimentos do seu adversário para vencê-los antes que seja tarde demais. Chick e Plague revelaram que existe um Kwame do conceito da verdade quando eles não querem opinar sobre as escolhas da Marinette. Isso também acontece no roteiro original de Ephemeron, em que Chick menciona Kisu, a Kwame do amor, que reside em outra caixa. O Miraculous Chronobug devolveu o Miraculous da Joaninha de volta para Marinette do passado, sendo que ele não deveria ser capaz disso. A própria Bunnix deveria ir lá devolver. Mas vamos relevar, já que foi para dar um teor dramático ao filme. Chronobug é apenas uma alteração visual no traje da própria Ladybug, que nem a Rena Furtive, que foi feita para ficar oculta nos telhados cinzentos e o céu azul de Paris. Aqui ela ficou amarela para ficar evidente ao público infantil que essa é a Ladybug do presente e as demais são do passado. Isso também não é cientificamente errado, porque existem espécies de joaninhas amarelas em alguns países do mundo, como a espécie de joaninha chamada Psilobora vingitidua punctata, naturalmente amarelas e nativas de Portugal. Claro que as pintinhas brancas foram pela estética temporal. Os nomes originais de Miraculous World Londres, no limite do tempo, eram o fim da Ladybug e também Chronobug e os fantasmas do passado.
É confirmado oficialmente agora que Mini Bunny já sabe a identidade secreta da Ladybug, assim como sabia a do Monark, e talvez já saiba que Layla vai ser a futura Hawkmoth, mas não pode passar essas informações para Marinette porque causaria mais problemas temporais. Sobre o retcon da memória dos acumatizados, nós, fãs, tínhamos pra nós que estava implícito na série que acumatizados de bom grado conseguiam lembrar do que aconteceu durante a acumatização. Ainda que isso nunca tenha sido dito com todas as letras. Parecia demais que os acumatizados lembravam, mas o Miraculous da Borboleta detém o conceito da transmissão, passar poderes para outras pessoas. Se auto-acumatizar já é um leve roubo que não deveria acontecer. Então, acho que até faz sentido geral esquecer do que aconteceu durante a vilanização e só lembrar no caso de quebrar a acumatização no meio. Fora que isso serve para barrar essas ideias de ficar se dando poderes com um Miraculous feito para dar poderes aos outros. Claramente eu preferia que os de bom grado lembrassem, mas considerando que existem Akumas, borboletas más, e Kamikos, borboletas boas, quem sabe só os Kamikos que permitam que os atingidos lembrem de o que aconteceu. Uma ótima resposta para isso seria o simples fato da Layla ser uma adolescente, não uma portadora adulta, não tendo total domínio dos poderes de acumatização, por mais inteligente que ela seja. Marinette só distribuiu todos os Miraculous no fim da quinta temporada pelas coisas que aconteceram neste especial. Foi a segunda vez que alguém roubou os Miraculous que estão com ela. Então, que eles sejam divididos. E, caso alguém tente roubá-la de novo, só vai conseguir uma das 19 joias mágicas chinesas. Por mais que Kyoko saiba que Marinette é a Ladybug, nem ela nem Felix sabem que Adrian é o Cat Noir. Do grupo de amigos deles, apenas Luca Colfane tem essa informação. Em outro de seus tweets, Thomas Astruc deu a entender que a luz azul que assombra Layla no futuro, após o salto temporal e após esse filme, não tem nada a ver com o World Londres e no devido tempo saberemos o que era. Será que esse já é outro plano temporal da nova Hawkmoth? World Londres foi a despedida do antigo estilo de animação da série e do melhor estúdio, a CMG, tal qual mostrou oficialmente a nova da sexta temporada, feita pelo estúdio francês Dwarf Animation. Aliás, sobre essa cena, ela é a mesma que Jeremy Zeg, dono da empresa, dona de Miraculous, divulgou o processo de animação desse trecho que, cá entre nós, já tá infinitamente melhor do que a versão de muitos meses atrás. Kyoko mais uma vez falou pra Marinette, agora como Bug Noir, que ela está cega de paixão, cega de amor, coisa que ela já falou outras vezes na série pra Marinette. Parece que essa é uma constante de aviso da amiga pra outra. Nas primeiras versões do trailer do filme, a iluminação não estava nada finalizada, com mais cenas de Poder Supremo sem a luz vermelha ou o abraço de Lady Noir que acontece em um dia nublado, mas no trailer estava num céu bem limpo. Para dar um estilo diferente, Layla irá usar o Miraculous da Borboleta de cabeça para baixo, com as asas menores do broche para cima e as maiores para baixo. Falando nela, sua peruca loira e essa nova roupa são do seu disfarce de íris verde, algo que deveria ter aparecido na quinta temporada pelos vazamentos, mas foi descartado. Dá pra ver que Layla está igual a essa folha de modelo, tirando apenas a boina e esse colete vermelho, que seriam da escola da Suíça, de onde Layla diz que veio para assumir oficialmente a sua identidade de íris verde. A piada de Chronobug sobre Gabriel Agreste ser a Ladybug é a piada mais irônica e absoluta de cinema desse filme, já que no episódio Revelação, Layla é acomatizada e espalha a fake news de que Marinette do Pencheng era o Monark. Não é à toa que a gata surtou. Gabriel nos mostrou que um dono malvado pode calar e limitar seu Kwame a não sair de uma certa distância dele. Já Layla mostrou que isso vai ainda mais além, podendo aprisioná-lo no local específico ou simplesmente petrificá-lo. Tivemos muitas novas logos nesse filme, incluindo uma que representam as 3 Bunnixes com suas idades diferentes, cada uma representada por um guarda-chuva diferente. Até os vilões ganharam um logo para marcar os períodos de intervalo do filme, e a antiga logo do Miraculous do Coelho foi ressuscitada aqui na logo inicial do especial. Já no começo do filme, Bug Noir e Kyoko passam por uma discreta porta entreaberta nos corredores daquela instalação, porque já era ali onde a perseguidora do tempo estava escondida para descobrir tudo. Durante as primeiras tentativas de Chronobug pegar a saqueadora espectral, ela acaba acertando a caixa de Miraculous sem querer, que fica brilhando, sendo que ela não foi tocada pela vilã. Talvez porque Chronobug assumiu uma forma muito mais brilhante, coisa que pode ter refletido na caixa que imita a sua roupa. Ou é algum tipo de característica própria da caixa, como vemos nas aberturas de Miraculous World. As prisões de Adrian e Kyoko tinham 2 portas, uma com uma trava comum e outra com uma trava magnética. Por isso, o cataclismo da Bug Noir age tão diferente. Destrói o trinco de uma e desmagnetiza todos os blocos da outra. Essas salas quadriculadas brancas lembram muito as alas mais isoladas de certos hospitais, como o que vemos em Stranger Things nos flashbacks da 11.
a Disney francesa criou intervalos personalizados sobre o filme de Londres, igual fizeram com o de Paris, mostrando um pouco da personalidade da Shady Punk. Com esse final de arco, infelizmente o pior pesadelo da Marinette que ela sonhou no episódio Configuração se realizou. Ela foi indiretamente responsável pela morte do pai de Adrian e de todo o seu atual sofrimento. Os fãs nostálgicos sentiram um arrepio na espinha durante a transformação da Chronobug, já que utilizaram a música de transformação da Ladybug das temporadas iniciais, que mudou a partir da 4ª temporada. O choque de Adrian ao descobrir que seu pai foi de Americanas é uma referência a Neon Genesis Evangelion, mais especificamente a essa cena do Shinji, que já é um meme antigo. Quando Marinette volta do episódio de Origens, dizendo que parece até que faz 10 anos daquilo, é uma referência de quarta parede à própria série, porque Miraculous estreou em 2015. Logo, de fato, Ladybug é uma heroína o tempo todo há quase 10 anos. Enquanto a encrenqueira ficava entre intangível e tangível o tempo todo para lutar, a acomatização da saqueadora espectral da Layla pode ficar intangível e roubar objetos ao mesmo tempo, o que a torna uma vilã impossível de derrotar. Os únicos episódios referenciados ou vistos de quaisquer formas nas recapitulações de Bunnix e Chronobug, tirando Origens, são todos da 5ª temporada que tiveram maior impacto na série. Desde o começo do filme, Tiki já sabia que naquele dia Marinette teria um grande desafio, já que no primeiro dia que ela foi entregue à sua dona, a Tiki do passado foi levada para a Toca de Coelho no futuro e lá descobriu que Marinette seria uma portadora de longa data, o que até explicaria porque ela sempre confiou tanto em Marinette desde o começo. A Pitoca só ficou na dela esperando o circo pegar fogo. O Miraculous da borboleta parecia estar quebrado com uma das asas fragmentada nessa cena que também apareceu nos trailers, mas acabou que era só um errinho de animação. O broche está inteiro e Layla atacará com tudo que tem. No fim das contas, Layla sequer perdeu, ela apenas foi enganada no momento em que virou as costas, mas graças ao esquecimento dos Akumas, nem tem noção de qual foi o seu erro. Natalie tem tantas habilidades de caçadora de tesouros que conseguiu descer o buraco da mansão até o santuário da Emily apenas com o rapel da sua besta de caça. Quando alguém faz um desejo a Gimme, ele se realiza de forma instantânea através de uma onda de poder que destrói e reconstrói o universo ao mesmo tempo, à medida que essa cúpula de poder vai se expandindo. Miss Rose, uma personagem do universo de Heróis da Zeg, deveria ter aparecido de alguma forma neste especial. Mas como a ideia da sua série parece ter ido pra gaveta, descansa em paz, querido. O título do especial, No Limite do Tempo, foi inspirado no nome do jogo Homem-Aranha No Limite do Tempo, de PS3 lançado em 2011. E sabe que dia de 2011 ele foi lançado? 4 de outubro, um dia antes da estreia do filme. O design da saqueadora espectral lembra muito os protagonistas de Ghost Force, tanto que a gente pensou nos pôsteres que podia ter um crossover entre as séries desse especial. Em contrapartida, o design da Perseguidora do Tempo lembram as acomatizações de Luca e Adrian em Verdade e Efêmero, respectivamente. E isso fez com que alguns fãs teorizassem que esse vilão seria o Adrian do futuro. Por causa da ameaça constante de vilões temporais advindo desse novo Rockmoth, Bunnix terá que mais uma vez ficar afastada do presente, monitorando qualquer mudança que possa acontecer na Toca de Coelho, ainda que isso pudesse ser feito pelas suas versões mais velhas. Desde a 3ª temporada, quando o primeiro vilão temporal da série apareceu, já estava implícito que Layla seria a futura portadora do Miraculous da borboleta. Caso uma portadora da Joaninha seja amarrada pelo seu próprio ioiô durante uma luta, convocar o talismã fará com que ela se liberte instantaneamente. Bug Noir foi a protagonista suprema desse filme, mesmo sem precisar mais da fusão, porque provavelmente jamais a veremos de novo. Ela nunca mais vai querer portar os 2 Miraculous mais poderosos da caixa para correr o risco de ser roubada mais uma vez. Mesmo tendo uns 50 minutos de filme, toda essa aventura temporal acontece em cerca de minutos no ponto de vista delas, já que o tempo não passa na Toca de Coelho. O tempo só corre mesmo no começo do dia porque Marinette tinha bastante coisa para fazer. Chronobug é uma versão amarelada do traje de talismã da Ladybug, com alguns pequenos detalhes diferentes, tipo o solado do seu traje, que desenha bem as partes da planta do pé. Detalhe esse que não tem na Ladybug padrão ou na pós-talismã. Como dupla curiosidade, esse desenho dos pés da Chronobug também lembram as pegadas que patas de coelho deixam na neve enquanto dão pulinhos, já que foi isso que ela fez pelo tempo com a ajuda da Bunnix. Falando nisso, Marinette se recusou a fazer qualquer fusão de Miraculous ou ir com a Bunnix para a luta, porque não podiam arriscar que esse vilão conseguisse roubar mais poder. Por isso, preferiu atacar apenas com o Miraculous da Joaninha. A abertura desse especial é protagonizada por Gimme, que emerge da caixa chinesa, ao invés da própria, como em outros especiais, e termina com o interior daquela estátua que Gabriel Agreste vai ganhar daqui uns meses. Que poético.
A ideia principal de World Londres é relembrar aos fãs o que aconteceu de importante no fim da quinta temporada e lembrar a base da série, o episódio de Origens, já que a sexta temporada está quase vindo aí depois de 1 ano e meio de hiato. Perto do fim do filme, vemos que Bug Noir encontrou primeiro o quarto do Adrian, mas teve que deixá-lo por último para antes combinar sua história mentirosa com Kyoko. A mentirada que elas escolheram para contar a Adrian e todos de Paris foi a seguinte: os pobres Gabriel e Tomoe Tsurugi foram coagidos, forçados por Monarch, a trabalhar nas alliances para ele. Do contrário, mataria os filhos deles. Algo que limpou o horror que eles fizeram prendendo os filhos ali, já que ela inventou que era para proteção deles, não abuso de poder paterno. E durante a luta, Ladybug se feriu muito. Monarch estava prestes a vencer, mas Gabriel conseguiu tomar os Miraculous dele e desejou salvar Ladybug e Natalie de tudo que aconteceu. Natalie é uma das poucas pessoas, junto com Kyoko e Felix, que sabem toda a verdade sobre o Monarch. E por toda a emoção desse filme, Marinette será muito próxima da Natalie na sexta temporada, que pode até ajudar Ladybug no off a desmascarar a Chrysalis. Na coletiva de imprensa, Ladybug também mentiu, dizendo que não sabia o porquê Monarch queria os Miraculous dela e o do Cat Noir, já que não é prudente ficar por aí espalhando que usá-los juntos garante o desejo que você quiser. Só atrairia mais vilões ainda. Mesmo sendo a Kwame da adoração, Bark guarda bastante rancor das pessoas, viu? Porque quando vê Bug Noir chegando com a Natalie, já presume que coisa boa não vem daí. O talismã usado por Bug Noir para consertar todo o estrago do terror noturno e dos miraculizados foi o tubo de cola, o último chamado por ela, que usou durante a luta para derrotar Monarch. O arco dos Kwames com Marinette se encerrou após 2 temporadas e 2 filmes inteiros ao lado dos seus amiguinhos, que agora morarão com seus portadores clássicos. Essa foi a primeira vez que Lady Noir se encontraram em frente à Torre Eiffel num dia nublado e cinzento. Eles sempre se encontram nesse local, mas o céu sempre está limpo. Mas não dessa vez com os tempos sombrios que virão para os dois na vida pessoal e heróica. Layla é tão debochada que ri da Chronobug enquanto tenta incansavelmente e em vão pegá-la, e ainda sai de lá dando um tchauzinho para aquela otária. Do ponto de vista de uma terceira pessoa observando de longe, o desejo do poder supremo sempre cria uma explosão branca que deixa tudo ao redor com uma luz avermelhada, como é vista agora por Marinette e antes pelo Luca no episódio Efêmero. Layla levou menos de 1 dia com o Miraculous da Borboleta para vencer, e considerando os tempos marcados em seu relógio e o horário que rouba a Marinette, a batalha de Bug Noir e Monarch aconteceu no começo da tarde e Layla levou o resto do dia para preparar aquele grande plano. Todo herói pode criar um ponto de comunicação através da sua arma, sempre variando de acordo com o que é a sua arma. O de Chronobug sai do centro do ioiô e o da Bunnix da ponta do guarda-chuva. E um erro advindo disso é o seguinte: o ponto de comunicação que Chronobug tira é branco como as suas pintinhas, mas em outros momentos esquecem disso e ele é visto colorido de amarelo. A CMG também economizou bastante dinheiro na animação do especial, já que muitas partes passam 2 vezes por tratar-se de viagem no tempo, ou o que eles aproveitaram reutilizando muitas cenas de Origens Parte 1 ou do episódio Recriação. Bunnix chama Chronobug de detetive e ela diz elementar, minha cara Bunnix, uma referência ao romance policial britânico Sherlock Holmes. E uma situação muito boa para referenciar num filme que a temática é Londres. Um erro de coesão é o fato da Layla usar o mesmo Akuma carregado para gerar akumatizações diferentes, já que em Coração de Pedra vimos que os poderes daquele vilão ficam meio que gravados no Akuma e podem até se reproduzir. Marinette contou a Natalie que ficou tão triste que gostaria que ela mesma tivesse usado o desejo do poder supremo para salvar Gabriel e ela. Assim, Adrian não ficaria sozinho. E ela faria isso sacrificando a si mesma. Uau, uma verdadeira heroína. Mesmo com o retcon do esquecimento dos Akumas, Layla já tinha plena noção disso porque foi akumatizada muitas vezes. E canonicamente só lembraria da Roxer, porque quis e quebrou a akumatização à sua própria vontade. Outro erro de coerência é que mais tarde no filme, vemos que Bug Noir colocou os anéis do tigre e do dragão na mão esquerda, guardou os demais, só que quando vai falar com Adrian, ela só está usando da tartaruga que colocou durante a luta. Antes de ser oficialmente batizada como Time Stalker ou Perseguidora do Tempo, o nome dessa vilã era Time Master, Mestre do Tempo. E ainda bem que mudaram porque esse outro era muito cafona. Layla só tinha 2 situações onde sabia que Bug Noir estaria vulnerável ao ponto de revelar sua identidade, no santuário da Emily e depois no covil do Gabriel. Tanto que ela vai para Londres usando as informações privilegiadas do seu caderno que ela pegou como sua última opção viável.
Quando Bunnix e Chronobug discutem sobre a saqueadora espectral, a coelhinha pergunta se aquele é o fim, referência ao primeiro título experimental do especial, O Fim da Ladybug. Adrian vai começar a sexta temporada com sentimentos bem diferentes acerca das personas da Marinette. No fundo, vai estar com raiva e decepcionado com Ladybug, enquanto ama muito sua namorada, Marinette. A queridíssima escreve muito do que aconteceu naquele dia em seu diário, algo condizente com o World de Paris, já que Shadybug encontra até como invocar Gimme nas anotações das páginas dela, sendo um risco bem grande uma super-heroína com identidade secreta do nível dela ter um diário pessoal assim. Bug Noir destruiu todos os remanescentes do covil do Monark e do Santuário da Emily, para garantir que ninguém, seja Adrian ou os parisienses, descubram quem ele era ou que ela mentiu para todos eles. Como teorizamos, o colete amarelo dos jogadores de Penultime que Bunnix deu a Marinette era só para diferenciar ela da sua versão passada, deixando mais fácil o entendimento para as crianças. Pois é, não foi o colete que mudou a cor do traje dela. Inclusive, o plano de pegar um Miraculous do passado porque sua versão do presente foi roubada é um plano já reciclado deles do episódio Evolução. Quando precisavam de mais Miraculous, Monark tinha roubado todos, mas nada os impedia de pegarem emprestado no passado com alguém. Tomoe Tsurugi vai agir como uma vilã inerte e de férias durante o começo da sexta temporada, pelo menos, já que Kyoko vai confrontar sua mãe sobre as atividades criminosas dela e, caso volte a fazê-las, a jovem não vai hesitar em avisar a Ladybug o que está acontecendo. A cena da Marinette agitando os Miraculous tem trechos iguais aos do episódio Recriação. A diferença é que aqui deixaram as luzes bem apagadas e a gata ainda só tinha consertado alguns poucos. Marinette confirma que as joias terão novas funcionalidades agora, e uma das que eu aposto que vai ter é o pisca-alerta quando um herói chamar o outro, mesmo que estejam destransformados. Esse é um conceito que introduziram no filme da Netflix e seria muito útil agora que a equipe de heróis cresceu tanto. Como já dizia a sinopse do filme, ao Chronobug ver um Akuma descarregado voando, ela finalmente entende que esses vilões são advindos de um novo portador do Miraculous da Borboleta. Informação essa que ela precisava para a próxima temporada. Mini Bunnix confirmou que o erro de perder o Miraculous da Borboleta na luta irá assombrá-la por um bom tempo. Coisa que acontece com todos os grandes erros dela. Assombram e fazem com que ela tome decisões diferentes. Os trailers e sinopses nos enganaram usando o nome de Chronobug para dar a entender que teria alguma fusão de Miraculous. Ainda mais porque sua versão amarela podia ter qualquer outro nome como Shinybug, Timebug, Lady Time, dentre outros. Mesmo bancando o durão emocional, Plague também vai sentir muita falta da Marinette desse curto período que ficaram juntos para salvar o mundo do borboletão. Na próxima temporada, Marinette terá constantemente esse conflito dos seus lados. Sou a Marinette, melhor amiga e namorada do Adrian, que deve ser sincera e fazer o melhor para ele, mas também sou a Ladybug e tenho que prezar pelo bem geral das pessoas. E curiosidade 101. Se ganhássemos uma moeda para cada crise temporal que a Ladybug resolveu apagando alguma coisa escrita, teríamos 2 moedas. O que não é muito, mas é bem surreal que algo tão específico tenha acontecido 2 vezes. E por esse vídeo é isso, galera. O hype desse filme valeu totalmente a pena e aqueceu bastante o terreno para a sexta temporada. Eu ainda vou fazer um vídeo ou outro sobre esse filme, mas o mais importante mesmo eu já trouxe aqui e na análise. Comentem suas teorias ou curiosidades que eu não mencionei neste vídeo e até o próximo vídeo.